Reportagem especial traz histórias e curiosidades das duas pontes que cortam o Rio Paraíba no centro da cidade. Conheça algumas infrações leves de trânsito muito comuns e passíveis de multa. Fique ligado na programação cultural e na agenda do esporte neste fim de semana. Bancos de sangue têm queda nas reservas nos meses de inverno. E com a gente no estúdio, Paulo Pontes, do Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal aqui em sua TV Câmara. Mais uma semana chegando ao fim e eu e Leilane Garcia trazemos a vocês as notícias desta sexta-feira, 7 de junho. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa que já está curtindo o friozinho e já pensando na festa junina que vai participar aí no final de semana. Para começar nosso jornal, hoje a gente vai trazer para você os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Muito bem, olha aí, começamos com o Diário Jacareí. Educação Municipal apresenta balanço de reformas e ampliação em unidades. A Secretaria de Educação divulgou um balanço e com esses dados, a Escola Aloísio Amaral no Bandeira Branca e a Antônio Mesquita no Parque Meia Lua recebem serviços de reforma e ampliação. A Escola do Bandeira Branca terá mais 5 salas, cozinha, refeitório e quadra. Já a do Meia Lua terá 5 salas, cozinha, refeitório, banheiros e salas para a organização dos espaços administrativos. Em 2017, primeiro ano do atual governo municipal, iniciaram-se reformas em 13 unidades municipais de educação, com gastos aí de 6 milhões de reais de recursos próprios da prefeitura. Próxima manchete, Jornal Vale. Para a Defensoria Pública de Jacareí, nova proposta do plano diretor não tem grandes mudanças e polêmica continua. Pois é, ontem a gente inclusive falou desse assunto e um dia depois da Prefeitura enviar essa nova proposta para a retomada do plano diretor, o tema ainda é alvo de discordância entre o Executivo e os autores da ação civil pública que suspendeu a revisão do plano. Nessa semana, a Prefeitura incluiu no processo a proposta de cronograma à retomada. Segundo o documento, seria criado um grupo de trabalho de 7 membros da sociedade civil e 7 membros do poder público. Para o defensor público, o Bruno Miragaia, a proposta não teve grandes mudanças em relação ao que já havia sido dialogado com o prefeito Isaías. Então, mais uma etapa aí no plano diretor, na retomada, na verdade, do plano diretor. A gente vai aguardar e trazer novas informações aqui no Bom Dia Jacareí. Isso aí. Vamos lá, então, agora vamos ao Senado Federal, aprovado em primeiro turno a PEC da avaliação de políticas públicas. O Senado aprovou, então, em primeiro turno, essa proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Integrado de Avaliação de Políticas Públicas dos 3 poderes. A proposição tem o objetivo de ampliar a atuação do Tribunal de Contas da União e órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno dos Poderes para permitir a aferição. A ideia é conferir a efetividade das ações governamentais, não apenas na execução financeira, mas no que diz respeito à relação entre custo-benefício à sociedade. Vamos agora para a Câmara Federal. A Comissão de Legislação Participativa debate hoje o tema liberdade de cátedra na educação, em especial na universidade pública. Isso mesmo, foram convidados procuradores, professores, representantes de sindicato para participar desse debate. No requerimento à realização da audiência, foi lembrado que a Constituição determina no artigo 206 que a educação deve ser guiada pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber pelo pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, essa discussão que volta aí lá para a comissão da Câmara dos Deputados para falar sobre a liberdade na área da educação. É isso aí. Fechando o nosso giro de notícias, EBC, os estados terão de cortar gastos e aumentar receitas para receber ajuda. Os estados que aderirem ao plano de promoção do equilíbrio fiscal terão de cumprir pelo menos 3 das 8 medidas como pré-requisitos. O pacote pode atender até
12 estados e Distrito Federal que receberem nota C na classificação das contas locais. Estas 8 medidas vão desde a privatização de empresas locais, passando por redução de incentivos fiscais, até ao teto de gastos e a centralização da gestão financeira no executivo local, dentre outras. Tá aí, então, o governo federal acenando aos estados, porém, desde que eles cumpram aí pelo menos 3 das 8 medidas do plano de promoção do equilíbrio fiscal. Bom, esses foram os nossos destaques nesta sexta-feira aqui no Giro de Notícias. Agora, com a gente aqui no estúdio, vamos conversar com o Paulo Pontes. Ele é o coordenador de capacitação de doadores do Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia aos telespectadores, munícipes de Jacareí. É um prazer estar aqui falando desse assunto de tão relevância para a nossa sociedade como um todo, né? A gente fala Centro de Hemoterapia de São José dos Campos, mas ele também atende Jacareí e outras cidades do Vale. Sim, sim. Na verdade, nós atendemos não só o Vale do Paraíba, mas também o Litoral Norte. São 37 hospitais e clínicas em toda a região. E temos uma demanda de transfusão muito importante, cerca de 3.500 bolsas transfundidas todos os meses. E para isso, obviamente, a gente precisa contar com a ajuda da população de toda a região para conseguir lutar pela vida, né? No comecinho do jornal, a gente falou que nesse mês de junho, chegada do friozinho, o banco de sangue tem um impacto negativo, não consegue aí suprir a necessidade das bolsas de sangue. Por que isso acontece? É justamente por causa do inverno? Sim, na verdade, o frio ele traz com ele, vamos dizer assim, duas questões muito complicadoras, vamos dizer assim, no nosso serviço, né? Não só no nosso serviço, mas nos bancos de sangue como um todo. A primeira questão, o frio ele inibe as pessoas de saírem de casa e existe uma queda natural, muitas vezes até no comparecimento das pessoas no serviço para fazer a doação. Além disso, um outro fator que agrava muito é a questão da inaptidão clínica de pessoas que não vão poder doar, pelo menos por um determinado momento, em função de algumas doenças que o frio traz com ele, como a gripe, renite, resfriado, bronquite, que são situações que impedem momentaneamente a doação. Então, diante desse cenário, obviamente que a gente não só tenta intensificar a campanha para fazer com que o comparecimento aumente, para esse aumento de inaptidão não surtir nenhum impacto na demanda transfusional, e também a gente aproveita até essa época do ano, né, para fazer essa campanha que iniciou-se há pelo menos uns 3, 4 anos, que é o Junho Vermelho, onde a gente tenta, através dela, justamente trazer à tona esse momento delicado que os serviços enfrentam no país. Então tá gripado, tá espirrando, tá com febre, infecção de garganta, dá uma segurada até passar isso para poder dar um pulinho lá no Hemocentro. Exatamente, são 15 dias, né? A pessoa vai poder doar 15 dias após o término dos sintomas ou o uso do medicamento, o que acabar por último, ele vai poder doar normalmente e aí vai continuar contribuindo. Ô Paulo, esse sangue que ele é doado, ele fica armazenado, ele tem um tempo de validade? Sim, Elton. Na verdade, o sangue ele é separado em componentes, né? Cada componente tem a sua especificidade, inclusive no tempo de validade, né? Então, na verdade, hoje nós temos 4 componentes com funções hemoterápicas. O primeiro, e talvez o mais relevante, pelo número de transfusão, pelo menos 60% a 65% das nossas transfusões são de células vermelhas, das hemácias. Elas têm uma durabilidade de 42 dias. Não é? O segundo e o terceiro componente são o fator de coagulação, que é o crio precipitado, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. Esses dois, por serem congelados, têm uma durabilidade um pouco maior e também não trazem nenhum tipo de impacto no que diz respeito ao atendimento da demanda, até pela validade ser de 1 ano. E o componente que representa uma maior dificuldade na manutenção do estoque são as plaquetas, que têm uma durabilidade só de 5 dias. Então, todas as plaquetas que nós estamos colhendo nesse momento lá no serviço, na quarta-feira da semana seguinte, elas irão vencer. Então, obviamente que muitas vezes, assim, grupos grandes querem doar sangue e pra gente é interessante dissolver esse grupo. Então, de repente, se hoje alguém de alguma empresa me liga, olha, eu tenho um grupo aqui com 100 pessoas, a gente pode doar numa sexta-feira? Certamente a gente vai tentar fazer com que essas pessoas se dividam em 5 grupos de 20, porque aí a gente vai aumentar a durabilidade da plaqueta e pra gente vai ser mais interessante. Isso é importante. Às vezes
acontecem, um parente de alguém, né, sofre um acidente, a gente vê essas mobilizações para que as pessoas vão lá doar sangue e aí vai todo mundo de uma vez. Então o importante é ter essa regularidade. A gente sempre pede para fazer esse contato com o serviço, porque assim, se por um lado, né, a gente tem que tomar cuidado para não deixar faltar, a sobra também não é interessante, né? Porque muitas vezes, se hoje eu tiver uma coleta excessiva, eu tenho o sangue, ele vai vencer dentro de 40 dias as hemácias e 5 dias as plaquetas, e depois eu não posso contar com o doador, porque ele tem um tempo maior de inaptidão, que no caso dos homens eles podem doar a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias. Então muitas vezes você pode até, coletando excessivamente, você vai perder a doação e não vai poder contar com o doador logo depois que esse sangue vencer. Então a ideia, a proposta, e esse é o nosso trabalho de conscientização, é que as pessoas entendam que a doação ela se faz necessária. A gente precisa hoje de pelo menos 100 a 120 pessoas doando por dia ao longo do ano. Então também, alguns momentos mais comemorativos, a gente entende que é bacana, é importante inclusive para o serviço, para trazer à tona a relevância desse gesto, mas a doação ela se faz necessária ao longo do ano. Bom, a gente ainda tem muito assunto para conversar com o Paulo, daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Anualmente, a Câmara Municipal aqui de Jacareí presta homenagem aos doadores de sangue com o objetivo de promover o reconhecimento do poder público e também mobilizar a sociedade quanto à importância de doar sangue. Um ato de solidariedade, amor e um compromisso social que salva vidas. Vamos ver como foi a cerimônia do ano passado. O calendário anual de homenagens da Câmara Municipal de Jacareí, desta vez, realizou uma sessão solene para os doadores de sangue do município. Os homenageados se destacaram pela quantidade de doações. Segundo o Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, em Jacareí e região, 82% das pessoas realizam esta ação voluntariamente. Isso é uma média bem acima da média nacional e é fruto de um trabalho que a própria instituição faz em relação à sensibilização da população onde o serviço está inserido, da abrangência desse serviço. Vanderlei está aposentado, mas conheceu o serviço no antigo emprego. Desde então já doou sangue 50 vezes e, pelo visto, não pretende parar neste número. Se doar mais, eu iria todo mês, mas não pode, entendeu? Então, o maior prazer meu é um dia que eu vou doar sangue, sabendo que eu não sou médico, não sou nada, mas eu posso salvar vidas assim mesmo com o meu próprio sangue. Um ato valioso que salva muitas vidas. Uma bolsa de sangue pode ajudar 3 pessoas. E segundo o coordenador de capacitação, a doação é feita de maneira simples. Basta a pessoa ter de 16 a 69 anos. Os menores, é importante frisar que os menores devem estar na presença do seu pai ou a mãe. É fundamental o doador levar um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior e não estar em jejum. O doador deve evitar alimentos gordurosos como leite, derivados do leite, frituras e embutidos como presunto, mortadela, salsicha, entre outros. E é importante também, obviamente, estar em boas condições de saúde. A gente ouviu algumas dicas ali já de como se preparar, né, relacionado à alimentação, o que não comer, o que fazer, mas existem algumas pessoas que têm algumas restrições. Por exemplo, no caso de pessoas que têm tatuagem, existe uma regra específica para quem fez a tatuagem, tem um prazo aí para que possa doar sangue. Sim, o tempo de inaptidão da tatuagem é de 1 ano. Eu acho que cabe destacar, porque é uma coisa que tem se tornado muito comum, muito frequente no serviço, é as mulheres que fazem a sobrancelha definitiva, que não deixa de ser uma tatuagem, e ela impede também por 1 ano, assim como a tatuagem normal. São procedimentos que às vezes as pessoas não levam em consideração. Sim, mas que tenha também a questão da inaptidão. Paulo, com todo o avanço da tecnologia, né, de descobertas científicas, quais são os grandes impactos que ocorreram nessa questão da doação de sangue, da preservação, você falou aí do armazenamento? Existem algumas mudanças significativas nos últimos anos ou basicamente a gente trabalha com o mesmo campo de conhecimento? Olha, na verdade não, avançou-se muito, né? A tecnologia hoje trouxe maior sensibilidade para os exames e isso é um ganho muito grande na questão da segurança transfusional.
Por um outro lado, uma questão que tem avançado muito, pelo menos aqui no nosso serviço, na região como um todo, é o índice de doadores voluntários. Hoje, como a gente viu na matéria, pelo menos 80%, 82% dos nossos doadores são voluntários. E isso, obviamente, para a gente é um ganho absurdo, porque te dá uma maior, como posso dizer, uma maior segurança, justamente você saber que você está respaldado para atender a sua demanda. Né? No passado, nós tínhamos um índice de doação voluntária muito baixo, de 18%, e você ficava naquela incógnita de saber assim, será que eu vou conseguir atender os meus pacientes? A demanda transfusional é uma coisa muito contínua, ela tem avançado, inclusive, é uma coisa que nos preocupa, porque a violência urbana tem... Né, gera demanda para vocês. Muita demanda, né? E aí, obviamente, que a gente tem que cada vez mais estar estruturado, e isso a gente tem tido essa resposta da população. Então eu até aproveito a oportunidade para agradecer não só a população de São José, mas principalmente eu ressaltaria a população de Jacareí. Pelo menos 20% das nossas doações são de munícipes aqui de Jacareí. Isso é um número muito expressivo para o serviço, e obviamente que a gente pretende continuar contando com ajuda, né, para não deixar cair essa peteca, vamos dizer assim. Paulo, quando a gente chega lá no Hemocentro para fazer a doação de sangue, tem todo o processo de triagem, né, como você já citou aqui, que é uma entrevista onde a gente vai falar sobre hábitos, sobre medicamento. Existe uma maneira, um caminho para que eu, por exemplo, que nunca doei sangue, já dê uma olhada num site, alguma coisa, para saber esses pré-requisitos, para não chegar lá na triagem e não conseguir doar? Sim, na verdade a gente até recomenda que a pessoa faça essa pré-triagem em casa, vamos dizer assim. O nosso site ele tem várias questões que já dão um norte para o doador. Obviamente que ali estão citados aquelas questões de maior incidência, né, as dúvidas mais frequentes, vamos dizer assim, até para ter algum problema mais específico, evitar. No site tem a legislação na íntegra, então a pessoa que tiver, ela vai poder acessar a legislação e ver se ela de fato vai poder doar. E obviamente que também tem o contato com o serviço. Então nós temos lá no nosso site o endereço do Facebook, do nosso Instagram, do nosso WhatsApp. Então são todos os canais de comunicação, a gente faz questão de divulgar exatamente para que o doador previamente possa fazer esse contato e saber, ter a certeza que vai poder doar. O Paulo, o Paul, né, seu xará, só que em inglês, ele pergunta por que a restrição da tatuagem? Olha, quando você faz tatuagem, e assim, primeiro a gente, dando um passo atrás, assim, a gente tem que entender que esses critérios são feitos pela legislação descrita pelo Ministério da Saúde. O Brasil, ele é um país continental, né? Então, assim, nós temos do Oiapoque ao Chuí as mais diversas situações, inclusive na hora de você fazer a tatuagem. Então, quando você faz a tatuagem, você tem um risco, sim, de contaminação. Obviamente que isso tem avançado muito. Né? Hoje até a tinta muitas vezes já é descartável nesses ateliês que se tem, mas a gente tem que entender o Brasil como um todo. Então não dá para você legislar, né, por região, por cidade. E obviamente que a profissional que vai fazer essa triagem, ela não vai ter as condições necessárias para avaliar em quais condições sanitárias foi feita essa tatuagem. Então, em função do risco de contaminação, principalmente de hepatite, é que na verdade se dá esse intervalo de 1 ano para que a pessoa possa doar novamente. Quer dizer, não tem nada a ver com a tatuagem no seu corpo em de si, forma mas é assim alguma. com o método utilizado, né, e até o desconhecimento dos procedimentos que foram realizados para fazer a Para tatuagem. fazer a tatuagem, exatamente. Então, na hora de fazer a tatuagem, existe o risco de contaminação. Hoje, como eu acabei de citar, até a tinta já é descartável, então esse risco já está se zerando, mas até, como eu falei, você não tem como diagnosticar em quais condições foram feitas. Então, você tem que dar esse tempo de inaptidão. Bom, todas as informações aqui do Legislativo Municipal de Jacareí estão reunidas em um só lugar. É o nosso portal legislativo, jacareí.sp.leg.br, e é de lá que trazemos para você agora as informações do quadro Momento Legislativo. Muito bem, começamos com Sônia Patas da Amizade, do PSB. Ela pede providências para solucionar o problema de vazamento de água na rua Arari Siqueira, lá no Jardim do Portal. Depois temos aí o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que pede capina na calçada e limpeza do bueiro da Avenida Lucas Nogueira Garcês, na altura do número 2600, no Jardim Esperança.
E fechando o nosso momento legislativo desta sexta-feira, o vereador Juarez Araújo, do PSD, pede deslocamento das bocas de lobo da rua Cláudio Santana, no Parque dos Sinos, por conta de guias rebaixadas no local. Tá, esses são trabalhos apresentados pelos vereadores ao longo das sessões de Câmara e que a gente traz até você agora, para você ficar por dentro de tudo aquilo que aconteceu nas sessões. Confira no nosso portal, o jacareí.sp.leg.br. Algumas infrações no trânsito são muito comuns e podem até não chamar muita atenção, mas também geram multas e consequências para a segurança de motoristas e pedestres. Confira a reportagem que Ícaro Leal preparou para a TV Câmara. Existem algumas infrações de trânsito que todo mundo conhece. Não é preciso ter as leis de trânsito na ponta da língua para saber que determinado comportamento é certo ou errado. Você pode citar algumas infrações de trânsito que você acha que é comum? Falar no celular, quando está dirigindo, andar sem cinto. Com a faixa de pedestre, por exemplo, o pessoal não respeita muito, né? Correr demais, não respeitar os semáforos, não respeitar o limite de velocidade. Em muitos casos, essas atitudes podem gerar graves acidentes ou, no mínimo, grande transtorno aos envolvidos. Porém, em outros casos, as pessoas nem sabem que estão cometendo infrações, principalmente as mais leves. Um exemplo disso são carros estacionados na contramão, veículos na calçada impedindo a passagem de pedestres e outras situações. Não é difícil encontrar elas pela cidade, basta uma rápida passada por bairros para se deparar com situações como essa. Bom, respeitar a lei de trânsito é uma obrigação de qualquer cidadão, esteja ele onde estiver, né? Então nós temos uma patrulha, né, que faz essa fiscalização. Parar em cima da calçada é uma multa, que é uma infração cometida grave, porque ele está, além de estar atrapalhando o trânsito, ele também está impedindo o trânsito do pedestre, de um cadeirante, né, o que pode ser agravado ainda mais. Então, sempre que a fiscalização identifica esse ato, se ela não pode orientar, então, quem está lá no carro a desfazer essa ação, a infração é então constatada, né? Então, independente de estar no centro da cidade ou no bairro, a lei de trânsito é uma para o território nacional todo. Mas a pergunta que fica é: de que maneira o poder público pode trabalhar para que essas infrações mais leves não aconteçam? A resposta está nas campanhas de educação no trânsito. Tudo isso é um conjunto de ações que é fruto de anos, né, de um abandono aí na formação dos cidadãos, né? Já existem projetos de lei no Congresso Nacional para incluir a educação para o trânsito na formação de todos os alunos, já no ensino médio, mas enquanto isso não acontece, é uma obrigação do próprio município fazer essas ações educativas. Então a gente acredita que as ações educativas dentro das escolas, que nós fazemos bastante, dentro das empresas, as blitz educativas no trânsito, possam reverter isso. A gente já vem sentindo esses resultados na prática em Jacareí. No mês de maio, os programas educativos são normalmente intensificados pela Secretaria de Mobilidade Urbana por conta do movimento Maio Amarelo. Além deles, também há, durante todo o ano, outras campanhas educativas que promovem a conscientização no trânsito. Essa consciência ainda realmente falta muito, né, para o brasileiro como um todo. Aqui em Jacareí a gente percebeu isso e ampliamos bastante as ações educativas. Pra você ter uma ideia, comparando de 2016 para 2017, a gente aumentou de mais em 400% o número de ações que tinha tido de um governo passado para esse, então a gente ampliou bastante. O aumento das ações, né, tem diminuído esse tipo de infração. Nossa meta é que a gente tenha 0 multas, né, que ninguém seja autuado, não porque a prefeitura foi conivente, foi negligente na fiscalização e quando ela faz isso ela coloca em risco a vida das pessoas, mas porque as pessoas passaram a ter uma conduta de não praticar atos ilegais. E para a população, essas campanhas educativas são realmente importantes. O senhor acha que ações que conscientizam a população são importantes? Não, com certeza, né? Tem que ter a campanha, né, junto com a população e para cada vez melhorar, né? Pessoas mais organizando, fazendo monitoramento e tal, para poder orientar as pessoas também, pelo menos uma vez, né? Que conversasse com eles e tal, porque também falta muita educação do pedestre. Com certeza, conscientização seria mais viável, entendeu? Inclusive a propaganda, inclusive pela mídia.
Tá aí, tá indo. Nós aqui da TV Câmara ajudando a divulgar, né? Fazendo a nossa parte. Pois é, importante para todo mundo, né? Todo mundo que dirige precisa ficar atento a essas normas do Código de Trânsito Brasileiro, pela segurança e também para se proteger. Né, muitas dessas infrações leves, só você seguir o seu bom senso. Exatamente. É difícil conclamar o bom senso, que ele varia também de uma pessoa para outra, mas tem algumas coisas, parar em fila dupla, na hora de saída de escola, enfim, tem muitas coisas que acontecem aí no dia a dia, que a pessoa ela não se incomoda quando é ela que está cometendo a infração. Quando é ela que está atrás esperando, rapidinho alguém descer do carro, ela é a que toca a buzina. Bom, voltando vamos voltar aqui, né? ao sangue, vamos falar de junho vermelho, né? Junho vermelho é essa mobilização, essas campanhas que a gente coloca cores no mês e tal. Junho vermelho ajudou bastante vocês? Ajuda? Muito. Como você avalia? Muito. Na verdade, historicamente, o Brasil ele comemora o dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador Voluntário. Inclusive, como vocês mostraram, a própria homenagem é feita aqui no dia 25 de novembro. Só que o Junho Vermelho ele vem de encontro a essa maior necessidade, né, que é o momento do ano onde a gente mais precisa em função do inverno. Então, para a gente foi uma grande valia essa campanha, porque tem trazido à tona, e a gente sabe também que assim, o próprio dia a dia das pessoas, a correria do dia a dia, o trabalho, escola, enfim, acaba fazendo com que a pessoa esqueça da doação, né? Então ela traz esse start, né? Olha, tá na hora de doar. Então isso representa pra gente muito. E o que precisa para ser um doador? É só dar uma olhada, né? Fazer essa triagem prévia, como a gente já falou aqui anteriormente, e correr lá no Hemocentro de São José para poder fazer a doação? Ou precisa fazer um cadastro antes? Como funciona? Não, é só ir direto. O atendimento é das 7 ao meio-dia e meia, de segunda a sexta. O doador deve levar um documento com foto, estar em boas condições de saúde. Uma questão que é muito relevante, que muitas vezes as pessoas confundem a doação com o exame de sangue. Não é necessário jejum para se doar sangue, muito pelo contrário, é importante o desjejum, o café da manhã, apenas evitando alimentos gordurosos. Então a gente pede para que o doador ele não faça ingestão de leite, de derivados do leite, ovos e frituras. Mas é fundamental o café da manhã, estar em boas condições de saúde e não tem muito segredo, e ter de 16 a 69 anos. É bem simples. É de segunda a sexta-feira que você falou. E para quem trabalha, por exemplo, quem ali tem que estar no trabalho das 7h30 às 5 da tarde, pode um dia tirar, ir até o Hemocentro e depois tem aí uma justificativa para apresentar para o chefe? Tem, na verdade, assim, a CLT prevê o abono, um abono ao longo do ano em função da doação de sangue. Então a própria CLT prevê, e os funcionários públicos têm um maior incentivo. Normalmente as prefeituras liberam pelo menos 2 vezes ao ano, então isso também nos ajuda bastante. Tá bom. Obrigado, Paulo. A gente revê você aí, gravamos um programa TV Câmara Entrevista também sobre esses temas. Vai estar também na nossa grade de programação ao longo do mês, reforçando essa necessidade e essa importância. Tá certo, eu agradeço, e fica aí o convite para todos os telespectadores, não só que compareçam ao serviço para doar, mas que também levem um amigo, um familiar muito próximo. É importante a gente disseminar a importância desse gesto para nós mesmos, né? Porque hoje estamos doando para alguém que não conhecemos, e amanhã pode ser para alguém muito próximo a nós. Paulo, obrigado mais uma vez. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, quem estará com a gente é a Cristiana Gimenez, do projeto A Praça é Sua. A gente volta já. Aponte a alternativa correta. Acertou quem marcou as 3 opções. Todas explicam a arrecadação de recursos na internet para campanhas eleitorais. Quer participar? As doações podem ser feitas por qualquer modalidade de operação bancária que permita a identificação do CPF de quem doou. Você pode contribuir com no máximo 10% do rendimento bruto de 2017. Mas primeiro entre no site do TSE e confira se a empresa está mesmo autorizada a arrecadar. O dinheiro fica com essas empresas credenciadas e só é entregue a políticos e partidos depois do dia 15 de agosto, quando as candidaturas são efetivadas. Só para reforçar, apenas pessoas físicas podem contribuir, empresas não.
cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente, e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil,
Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. É importante que todo e qualquer indivíduo infectado tome consciência de que tem que ter um acompanhamento médico, que tem que ter toda a avaliação laboratorial de maneira regular e periódica. E com isso, junto com a tomada do medicamento todos os dias, em horários muito rígidos, ele vai garantir uma vida praticamente normal no dia a dia. Eu acho legal vir essa ideia de vir fazer para a unidade de saúde. Da minha saúde vai depender só de mim. Meu nome é Arthur dos Santos Martins e tenho 13 anos. O adolescente, a partir dos 10 anos de idade, ele já pode procurar a unidade de saúde sozinho. Os pais devem estimular bastante o adolescente a eles virem até a unidade de saúde. Os adolescentes que chegam até a unidade, a gente verifica a carteira do adolescente, se eles estão em dia com todas as vacinas, se precisar reforço a gente aproveita e faz. Vacina para mim é proteção, prevenir uma doença que podia te levar a um mal-estar enorme. A vacina do HPV para a menina, ela é oferecida a partir dos 9 anos de idade até os 14 anos. E para os meninos, ela é oferecida dos 11 aos 14 anos de idade. Ter uma vida saudável é algo muito bom, porque tu não precisa se preocupar com doenças. É bom se sentir saudável, porque tu se sente muito mais disposto. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e conosco a Cristiana Gimenez, uma das realizadoras do projeto A Praça é Sua, que se apresenta neste domingo no Parque da Cidade. Cristiana, a praça é sua, ela é nossa, mas o projeto é A Praça é Sua. Então, até as pessoas confundem com o nome, mas foi assim, de propósito, né? Uma brincadeira com um nome conhecido, mas para dar essa ideia tanto para o público quanto para os artistas, que a praça é um espaço público que precisa ser ocupado, né? Porque às vezes a gente tem dessa sociedade contemporânea, cada um na sua casa, cada um no seu celular, e a gente não... O coletivo fica em segundo plano aí. E acho que é um movimento que está tendo em vários lugares, né? Da gente voltar para as ruas, né? Ocupar o espaço que é nosso mesmo. E o projeto, uma das ideias era essa mesmo, de trazer os artistas da região, do Vale do Paraíba, de várias cidades, né? Fazer um pouco esse intercâmbio. E também dar essa ideia para o público, né? De venha, que é... No caso, essa praça vai ser o Parque da Cidade a partir das 16 horas. Das 16 horas da tarde. Até as 9 da noite. Até as 9 da noite. Diversos espetáculos aí ocupando esse espaço. A gente começa com uma performance de literatura, às 4. Às 5 horas tem um show de palhaços. Às 6 começa uma oficina de confecção de caleidoscópio,
que segue até as 9. Vocês sabem o que é aquele brinquedo, Sim, né? sim. É um brinquedo... O grande parte do nosso público mais velho vai saber o que é. Agora, quem é mais jovem, procura no Google caleidoscópio. Porque é uma técnica milenar, assim, né? Mas a gente vai construir esses caleidoscópios, depois acoplado numa câmera e num projetor, projetar nas paredes, fazer uma brincadeira assim também com uma arte urbana efêmera, né? Isso também é da Praça é Sua, né? A pessoa vai lá, faz o caleidoscópio e mostra a sua obra para todo mundo. Vai ter a matéria-prima, vai estar lá ou tem que levar alguma coisa? Não, tá tudo lá. Tá tudo lá, só chegar. Só chegar. E aí finaliza, quer dizer, na verdade a oficina ela, né, começa às 6 horas e vai até as 9 porque tem essa coisa da projeção, né? Mas aí 6h30 começa um show de jazz. O projeto ele é em parceria com a Lei de Incentivo à Cultura, que acontece já aqui em Jacareí há muito tempo, não só em Jacareí, mas em diversas cidades, e já aconteceu, né? O projeto, você já fez uma edição e a gente tem algumas fotos, queria pedir para a produção para a gente mostrar as fotos, para a Cristiana poder comentar um pouquinho. Acho que não tem as fotos. Bom, então depois a gente posta aí nas nossas redes sociais para você acompanhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa interação, né? É um momento que vocês conseguem, de fato, levar para o público essa importância da cultura, essa importância de preservar, às vezes, a arte, que às vezes a gente esquece, né? O palhaço é uma arte. Ah lá, colocamos as fotos para você comentar. Legal. Elas estavam na praça lá. Essa da intervenção de literatura. Porque é uma coisa que a gente faz diretamente com o público, né? Um contato direto, cada um recebe a sua mensagem, ou um trecho de um conto, exatamente, ou um poema. Bacana. E aí conversa um pouco sobre aquilo. Tem mais foto, produção? Aí... do teatro que a gente estava falando do Mãos à Obra, que são com artistas aqui de Jacareí. Uma dupla de palhaços. Porque a gente pensa nisso também, de ter espetáculos que contemplem toda a família, né? Para as crianças e para os adultos. Palhaço todo mundo gosta, né? Aí, Mãos à Obra, inclusive o Zaca já esteve aqui com a gente. E esse é o número musical? Um trio de jazz, exatamente, com todo esse glamour na praça, é legal, né? E é um jeito de conseguir aí, de fato, colocar um pouquinho da sementinha ali das pessoas de apreciarem a cultura, conhecerem um pouco mais da arte? Sim, essa é uma ideia também. Eu trabalho com isso há muito tempo, né? Com produção artística, sou artista também. E uma coisa que a gente percebe é que ainda existe, principalmente da parte do poder público, mas é uma ideia que se tem assim, que precisa promover o acesso. Então tem um espetáculo de graça, ou abre uma biblioteca, e às vezes as pessoas não vão porque não têm o hábito, né? Então a gente está procurando assim, dar um passo além nessa proposta de formação de público, que é ir onde as pessoas estão, né? Na rua, na praça. Como diria o sábio Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então tem essa ideia também. Eu acabei de defender um mestrado em estudos culturais com uma pesquisa de hábitos culturais, assim. E uma coisa que as pessoas falam muito é isso, assim, não, é legal, eu gosto, eu acho importante para a formação, para o pensamento crítico. Você fala, então por que você não vai? Fala, não sei, eu nunca acordei e pensei, hoje eu vou ao teatro. Então tem um pouco essa coisa do hábito, né, que eu acho que a gente precisa... Formar público, então. Formar, as pessoas precisam se acostumar que isso é uma possibilidade. Porque daí quando tem, em geral as pessoas gostam muito, falam, nossa, eu nunca tinha ido ao teatro, agora eu vou porque é tão legal, porque, né? Só que precisa ter esse impulso, né? Assim, dar esse empurrãozinho. Aqui a gente percebe muitas vezes, a gente fala aqui no jornal, a prefeitura imprime o panfleto, enfim, está em vários lugares e as pessoas falam que as coisas acontecem, mas ninguém divulga. Isso também é uma coisa que quando eu escuto, eu fico... as pessoas... Hoje a gente tem que procurar informação, né? A informação está aí, tem excesso de informação. A gente está vivendo tem excesso de informação, tem mais informação do que a gente é capaz de lidar, de manejar, grupo de WhatsApp. Então, esse trabalho de formação, isso também, a gente não tem um certo comodismo das pessoas em relação a essas questões todas? Eu acho que sim. Como quebrar isso? Essa pesquisa que eu fiz foi em São Paulo, né, numa comunidade lá em Paraisópolis. Mas eu acho que reflete um pouco do que acontece em vários lugares, não só no Brasil. Muitas pessoas falavam isso da divulgação, mas é que eu acho que é uma concorrência um pouco desleal com a indústria cultural. Esses trabalhos mais artesanais, mais artísticos, assim, porque o que chega de informação de cinema, por exemplo, né, ou da cultura de massa, é muito
que já pega as pessoas desde pequeno e aquilo faz parte, e às vezes esse tipo de informação que ela tem que buscar, ela não está acostumada, né? É isso, você chega no meu WhatsApp, chega no meu e-mail, eu estou vendo qualquer coisa na internet, aparece a propaganda. Agora do teatro não, do show de jazz não, eu tenho que ter esse impulso. Então acho que é muito também da formação do hábito mesmo. Desde pequeno, às vezes a família já não vai, então você não aprende aquilo como importante. Tanto que você vê que as pessoas que tiveram mais esse tipo de oportunidade na escola, ia assistir espetáculo ou fez um curso na escola, quando são adultos vão de vez em quando, né? Não, mas quem nunca foi parece uma coisa muito distante. E é importante a gente pensar que quando a gente fala em espetáculo, em shows, a gente pensa muito na questão do entretenimento, mas não é só isso, né? Ajuda a desenvolver não só essa coisa do bem-estar, de aprender, de vivenciar um momento agradável, mas faz desenvolver o pensamento crítico também. Exatamente, acho que é um misto, né, de lazer e de desenvolvimento pessoal, porque às vezes a gente pensa no lazer só como descansar, né, só um momento de relaxar. Claro, isso é importante também, mas o desenvolvimento pessoal também pode ser lazer, também é lazer, né, você fazer alguma atividade que vai melhorar, seja intelectualmente, seja fisicamente, né, praticar um esporte como amador é lazer também. Olha só, quem estava naquela foto ali era você, eu. Cristiano? Olha só que legal. Além de produtora, eu sou atriz também. Coloca a mão né? na massa também, né? Que legal. E aí, essas são as intervenções de literatura, que a gente tem essas duas intervenções. Leia Sua Sorte, a gente brinca com que a mensagem é uma mensagem para aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa ideia da literatura trancada lá na biblioteca como uma coisa distante. Aí eu lendo a sorte desse senhor. Então é de repente uma mensagem que tem a ver com a sua vida. E é muito interessante porque as pessoas falam muito isso. Falam, nossa, mas era exatamente isso que eu precisava ouvir, eu estou pensando sobre isso. É muito surpreendente nesse sentido. E a outra o Pode Chegar à Freguesia, que são os feirantes que distribuem alimento para a alma. Então não é só fruta, legume, verdura, mas eles têm também poemas. Olha só, então é pensamento crítico, lazer e também o lado humano, né? Que legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com a Cristiana. Vamos falar aqui da Câmara Municipal, que aprovou mais um projeto que prevê a conscientização do autismo. É o Abril Azul. Entenda melhor como essa lei deve funcionar. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Uma a cada 88 crianças apresenta traços de autismo. A fim de melhorar a qualidade de vida de pessoas com essa patologia e aumentar a inclusão, a OMS instituiu o dia 2 de abril para a conscientização mundial do autismo. E baseado nesta data, o vereador Rodrigo Salomão criou a lei que institui o mês municipal Abril Azul, em Jacareí. Esse mês do Abril Azul, o que é importante? A gente fazer políticas públicas que chamem a atenção para esse problema, para que a gente chame a atenção da sociedade para o que é o transtorno do espectro autista e que a gente cada vez mais torne nossa cidade de Jacareí uma cidade de inclusão. A partir de 2020, o mês de abril deverá ser mais azul aqui na cidade. Isso porque escolas, instituições e também o poder público deverão realizar atividades socioeducativas a fim de conscientizar e buscar ferramentas para combater as barreiras relacionadas a pessoas com autismo, que infelizmente ainda são muitas. Então esse é o primeiro passo, a gente olhar para a pessoa, fisicamente olhar para a pessoa como ser humano. E segundo, entender que independentemente da deficiência dela, é possível ela ter uma vida funcional, uma vida feliz, né? E que ela pode fazer várias coisas. Ela não precisa fazer o ITA, USP, mas ela pode fazer atividades, ser útil na sociedade e ser feliz, realizada. Segundo o Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência, os autistas têm alguns direitos reservados, como acessibilidade, tratamento adequado, medicação e suporte aos pais. Mas além das leis, a sociedade também precisa lutar pela inclusão e todos por um mundo onde quem é diferente seja tratado como igual. Eu recomendo que façam palestras, seminários, façam mais eventos abertos à população, com convites à população, que vá até essa população nas escolas, creches,
socializar, divulgar, dizer, desmistificar essas questões com a população. Bem, agora é a hora do esporte aqui no Bom Dia Jacareí, no quadro Câmara Esporte. Fala pessoal, tudo bem? Câmara Esporte está na área, hoje num cenário diferente, mas vamos começar falando de tênis de mesa, porque neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, tem a 4ª etapa da Liga Vale Paraibana da modalidade, que acontece no SESI de Jacareí. A competição inicia às 8 da manhã, mas vai o dia inteiro, até às 6 horas da tarde. E a gente vai ficar de olho e semana que vem a gente traz todos os resultados para vocês. Vamos ficar na torcida. E no sábado, amanhã, acontece mais uma etapa do Campeonato Paulista Feminino Sevens em São Paulo. E a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo para o Jacareí. E por falar em rugby, amanhã tem a semifinal do Campeonato Paulista com direito a clássico caipira, São José versus Jacareí. A partida acontece a partir das 11 horas da manhã no Poliesportivo do Vale do Sol, que fica na região sul de São José dos Campos. O vencedor desta partida vai representar o Vale do Paraíba na grande final desta competição. No outro lado, estão enfrentando Poli versus Pastê. Então a gente vai ficar aqui torcendo para que Jacareí chegue a mais uma final. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau! E mais uma vez já chegou o final de semana e você fica ligado aqui nas opções de entretenimento que vão acontecer na nossa cidade. Se liga! Para você que gosta de música sertaneja, aqui no Pátio dos Trilhos acontece todo sábado o Sábado Musical. Nesse fim de semana tem Rodrigues Neto e Fernando a partir das 10 horas da manhã. E é claro que além dessa programação, o fim de semana tá cheio de evento. Se liga! O Centro Comunitário do Jardim Primavera recebe uma das festas juninas mais tradicionais da cidade. As barracas típicas são de associações e entidades religiosas. A festa vai até 10 da noite, todo fim de semana. E você já se perguntou o que seu pet faz quando você não tá em casa? Imagina se eles conversassem entre eles, igual a gente mesmo. Parece coisa de filme, né? E é claro que alguém já fez um filme disso. Pets, a vida secreta dos bichos. Vai ser exibido aqui na Sala Mário Lago, às 4 horas da tarde. Vamos dar uma conferida? E no domingo tem trio de jazz, duplas de palhaço, oficinas de criação e até performances literárias lá no Bosque do Parque da Cidade a partir das 2 horas da tarde. Lembrando que todas as programações são gratuitas. Agora eu vou voltar pro filme. Até semana que vem! Tá aí, no domingo de manhã também tem o Pet Day. Pet Day. Então, para você que tem seu animalzinho de estimação, quer levar ele lá para dar uma volta, se confraternizar, que nem a gente viu aí no filme, é a hora. E além disso, também vai ter feira de adoção. Se você está pensando em adotar um bichinho, dá um pulinho lá no domingo, a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 5 da tarde, vai acontecer o Pet Day no Parque da Cidade. É isso aí. Bom, agora você vai conferir uma reportagem com fotos históricas e curiosidades sobre as pontes que cruzam o Rio Paraíba aqui no centro da nossa cidade e também sobre a expectativa de uma nova, a chamada Terceira Ponte. Na Jacareí atual, é praticamente impossível de imaginar a cidade com o Rio Paraíba sem suas pontes, ligando as regiões do São João e do Jardim Flórida ao centro da cidade. Faz muito tempo, mas esse período existiu.
e o transporte de um lado para o outro do rio era feito de forma diferente. Até mais ou menos final da década de 1820, o que acontecia eram as travessias por balsa, que tinha uma pessoa que era responsável, ela ficava com uma parte do dinheiro, né, eram 2 moedas que você pagava, né, o canoeiro, uma parte ficava para o Estado, outra parte ficava para a pessoa que estava fazendo o serviço, né, de balsa. Dentro desse espírito, né, que houve a famosa travessia do Dom Pedro, que não tinha ponte, ele teve que atravessar a nado e os cavalos e toda a comitiva. Claro que não foi cobrado dele, né? Ele era o príncipe regente. E essa travessia ocorre na segunda quinzena de agosto de 1822. Aí, mais ou menos no final da década de 20, você começa os primeiros estudos, os primeiros trabalhos para se fazer uma ponte. A cidade cresceu, mudaram um trecho do curso do rio e vieram pontes de pedestres e de madeira. Depois, uma ponte preta metálica foi construída e até serviu de inspiração para o nascimento de um clube da cidade. Mas foi só em 1935 que a primeira ponte de concreto da cidade foi construída. Ela tinha 3 arcos para sustentação, como marca registrada. O pesquisador Fernando Romero conta tudo isso em um livro de sua autoria. Em 1876, o rio já tinha mudado de lugar para cá, pela transposição do rio, certo? E aqui foi construída a Ponte Preta, né, que é uma ponte de ferro. Essa ponte de ferro, aqui ela durou até a década de 30. O projeto, começaram as obras em 1930. O prefeito na época era o Francisco Batista de Moraes, que era pai do seu Mário, né? E ela foi concluída em 35 pelo prefeito Hélio Navarro da Cruz. Por anos, a ponte Nossa Senhora da Conceição foi a única da cidade. Era tão importante que todos que faziam o trajeto Rio-São Paulo tinham que passar por ela. Por esse uso constante e intenso, sua estrutura ficou comprometida. Na década de 70, ela começou a ser demolida, construíram uma ponte de madeira para o pessoal fazer a travessia. Ela foi demolida e construíram essa ponte que está aí até hoje. E em 1966, o governo paulista resolveu construir uma nova ponte na região do Flórida, ao invés de consertar a que estava abalada. Como atrativo para a região da segunda ponte, um pouco de areia foi colocado no local para ganhar um aspecto de praia. O lugar logo ganhou o apelido de Copacaponte. Desde então, a cidade expandiu em áreas pouco povoadas, como no Jardim Flórida. Era bem pouco povoado, era mais povoado lá do São João, mas assim que tem a ponte já também começam os loteamentos lá também, né, pela facilidade de entrar por ali, né? Logo depois, o desejo de uma terceira ponte já existia. Em 2019, essa nova construção ganhou local e seu projeto foi divulgado. O jornal Vale e o G1 do Vale do Paraíba divulgaram esse possível trajeto e a equipe da TV Câmara confirmou a veracidade da informação. Fomos lá, até esses locais, para explicar exatamente onde está programada essa construção. E é neste local da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco que será feita a ligação com a Avenida Malak Assad, muito próximo de uma cervejaria aqui da região. Pelo alto é possível ver o percurso em que a nova via terá e exatamente onde a ponte passará pelo rio. A construção cruza próximo da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e segue rente ao rio durante todo o trajeto até a Avenida Malak Assad. Estamos aqui na Avenida Ademar de Barros e é exatamente atrás deste local que haverá uma rotatória que ligará a Avenida Malak Assad com a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Porém, a saída haverá 2 alças, uma que ligará o centro da cidade e outra que ligará a rodovia Presidente Dutra. A Prefeitura de Jacareí não quis gravar entrevistas sobre o assunto, mas segundo informações publicadas no jornal Vale, o custo da construção da ponte deverá chegar aos 17 milhões de reais. A obra é uma das que fazem parte do pacote viário proposto por Jacareí, com financiamento que ainda está aguardando aprovação. E assim, teremos a história sendo construída junto com a nova ponte. Aí a expectativa da chamada terceira ponte. Na verdade, Jacareí tem, pelas minhas contas aqui, tem 5 ou 6 pontes. Tem 2 lá no São Silvestre, né? Tem 2 no centro, tem uma sobre a Dutra, tem a do Bom Jesus.
Quem está nos assistindo Tem várias, aqui, né? Quando a gente fala da terceira ponte é por na conta região da região central. É. Exatamente. Bom, fica aí, a gente fez uma matéria com resgate histórico, lembrando que a terceira ponte já foi divulgada em vários meios de comunicação e a gente aguarda então para ver novidades sobre esse tema. Voltando aqui com a Cristiana, domingo então, a partir das 4 horas da tarde, no Parque da Cidade, faz convite para a população? Isso, eu queria aproveitar para agradecer vocês aqui pelo apoio, né, na divulgação, agradecer também aos nossos apoiadores, CCR Nova Dutra, Instituto CCR e a Prefeitura de Jacareí, porque o projeto foi realizado com a Lei de Incentivo à Cultura, né, então a gente precisa lembrar isso, que é da importância de levar atividades culturais gratuitas para a população. E vamos lá, né, gente? Domingo, a partir das 4 da tarde, vai ser super legal, com coisas para as crianças, para os adultos, teatro, música, oficina. A praça é sua, no Parque da Cidade. Obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui, sucesso para a Praça é Sua, que também é nossa, e todo mundo é convidado para participar no domingo. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, é isso aí. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom final de semana. Logo mais, a partir da 1 da tarde, a Daniela Santos traz para vocês ao vivo as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. Um bom final de semana para todos. Voltamos na segunda-feira. Forte abraço, até lá.